Bem-vindos a mais uma análise semanal by Crypto.com. Hoje é dia 31 de março e agora é exatamente meio-dia e 15 quando eu estou gravando esse vídeo. Hoje eu estou fazendo um pouquinho mais cedo porque eu vou ter a live de membros às 7 horas da noite. Então esse vídeo vai ao ar provavelmente um pouquinho mais cedo do que o comum, tá? Primeiro, eu quero falar aqui do que está acontecendo essa semana, né? Porque o Bitcoin deu uma leve caída nos últimos dias. Ele estava na casa dos 85 a 87 mil dólares por unidade e ele caiu para 81, 81 e 82 e está estável desde então, faz alguns dias já. O que é um bom sinal para a gente, porque ele está segurando nessa faixa, ele não está caindo absurdamente como caiu da outra vez, né? E eu vou mostrar isso graficamente daqui a pouco. Mas o que está acontecendo na economia mundial? Né? A gente tem alguns fatores específicos que estão contribuindo para essa queda global dos mercados, tá? Não é só o Bitcoin. E o maior motivo é o Liberation Day, que vai ser dia 2 de abril agora, daqui a 2 dias, né? Onde o Trump vai anunciar as tarifas reais que vão ser aplicadas e a quais países e a quais setores elas vão ser aplicadas. E o impacto dessas tarifas, no final das contas, é um impacto de maior inflação americana, né? Já que a dificuldade para importar novos bens, né, e exportar também, porque os países estão, obviamente, igualando as tarifas americanas, né, eles não vão deixar só os Estados Unidos aumentar as tarifas de importação, mas eles também provavelmente vão aumentar as deles, correspondentemente ao que o Trump anunciar. E isso vai gerar uma inflação de curto, médio prazo. E o discurso do Powell, que foi mês passado em relação a corte de juros, que poderíamos ter 2 cortes de juros este ano ainda na economia americana, vai para o espaço. Porque no final das contas, se a inflação for maior, provavelmente não teremos nenhum corte de juros este ano, né? Talvez um no final do ano, dependendo de como evoluir essa questão toda. Tá? Mas isso faz com que as pessoas, né, os investidores, migrem para investimentos mais seguros, que no final das contas acabam sendo um pouco mais rentáveis com juros altos, não só nos Estados Unidos, que ainda é baixo o juros americano, mas aqui no Brasil o juros está 14,25, né? Faz muito sentido para um americano colocar o dinheiro dele num mercado razoavelmente seguro ainda, com uma taxa de mais de 15% ao ano, né? 14,25 mais um spreadzinho que ele consegue numa aplicação, dependendo do valor que ele colocar. Então, isso é garantido, um retorno garantido, né? Ao invés de deixar o investimento dele em mercados voláteis. E essa saída de capital dos mercados voláteis fazem com que o mercado, de forma geral, caia, né? Que é o que importa aqui pra gente, que é basicamente o S&P 500, que é correlacionado com o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Então, por isso que a gente teve essas quedas, né? E a gente deve ter ainda essa semana uma grandíssima volatilidade em relação às criptos de forma geral e todo o mercado de forma geral. E uma das coisas que comprova esse fato econômico que está acontecendo é o investimento no ouro. O ouro está renovando suas máximas históricas, está no maior patamar que já teve na história, né? Então, as pessoas estão migrando de mercados voláteis para mercados um pouco mais seguros nesse momento, acumulando principalmente metais, né? E ouro, obviamente, é o maior deles, em relação ao S&P 500 e a Nasdaq, que só vem caindo nas últimas semanas. Mas para o fim da semana eu vou fazer um complemento a esse vídeo, né, fazendo uma sessão de finanças tradicionais, analisando os mercados de forma geral. E aí eu mostro para vocês graficamente o dinheiro saindo do S&P 500 e entrando no ouro, tá? Mas por enquanto o que vai interessar para a gente aqui é analisar a situação das criptos de forma geral e ver se a gente tem alguma oportunidade de investimento. Então eu vou analisar, obviamente, todas as criptos que a gente sempre analisa, e vamos procurar algumas novas aqui, algumas que me pediram, para a gente ver em qual ponto elas estão, se faz sentido investir nelas agora ou não. Começando agora com o Bitcoin. Bitcoin agora está na casa dos 83.700 dólares, deu uma bela de uma recuperada hoje de manhã. E a gente tem o mesmo desenho que estava na semana passada em termos de linhas macro, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês agora. Eu tinha antes uma outra linha de tendência de baixa aqui, né, que foi rompida, e o Bitcoin deu uma bela de uma reagida e bateu nessa linha de tendência de baixa um pouco maior aqui, que vem desde os 110 mil, e veio retestar essa linha aqui do lado oposto, né? Isso acontece nessa estratégia de linhas, tá? Onde o ativo normalmente passa, vem retestar a linha para depois continuar subindo, tá? Esse é o primeiro indicativo de que eu acredito que o Bitcoin pode sim ter uma retomada de alta nos próximos dias, tá?
apesar do mercado todo estar em queda, estar reagindo mal às tarifas do Trump, como eu comentei com vocês, existe uma corrida para o ouro. E o Bitcoin é o ouro digital, né? Ele tem mais ou menos as mesmas características, obviamente com muito mais praticidade. Então podemos sim, né, ver uma recuperação agora, né, do Bitcoin, tá? E em segundo lugar, a gente tem uma formação aqui deste fundo e provavelmente deste fundo aqui mais alto que o anterior. Para quem não sabe, a teoria de Dow fala exatamente disso. Para você ter uma reversão de tendência, você tem que ter um fundo maior do que o fundo anterior. E isso aparentemente está começando a se formar no gráfico do Bitcoin. Deixa eu apagar essa linha aqui para mostrar isso para vocês. Eu uso um sistema onde eu conto pelo menos 17 candles de um fundo ao outro. Tá? E isso existe por uma razão óbvia. Né? Eu vejo as pessoas fazendo exatamente isso daqui, ó. Isso daqui é um fundo, isso aqui é um fundo, isso daqui é um fundo, isso aqui 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 é um fundo. Né? E qualquer influencer que você for pesquisar, que fala de análise gráfica, vai desenhar os fundos e topos de um gráfico de uma forma totalmente arbitrária, sem sentido nenhum, justamente pelo que ele acha que é um fundo e topo. Mas nunca ele vai te explicar por que ele está fazendo aquilo. Eu sim te explico. Eu conto 17 candles justamente porque os meus mentores no mercado, que foram o Bo Williams e o André Moraes, eles usam o Φ ao quadrado para calcular a distância entre um fundo e um topo. E eles usam uma regra específica. No caso, o André conta de 17 candles de um fundo a outro. Né? O Alexander Elder, que é o pai da análise gráfica, usa 9. Né? Então, tanto faz o parâmetro que você vai usar. Mas você tem que ter um parâmetro, senão fica um negócio completamente arbitrário. Você nunca vai saber se você está fazendo alguma coisa certa ou não. E a gente não precisa ficar contando os candles aqui. A gente tem um indicador para fazer isso. Né? Eu uso esse aqui, Higher High, Lower Low. Já está configurado com os 17 candles, tá? E ele está mostrando aqui que ele fez esse fundo, né? E contou 17 candles para cima. Fizemos talvez aqui um topo, né? Menor do que o anterior, sim. Mas isso daqui, passando um pouquinho de tempo, pode ser configurado como um fundo. Né? De aqui a gente tem já 17 candles deste aqui para esse aqui. Então, se isso daqui continuar subindo, isso aqui vai se tornar um fundo maior do que o fundo anterior. Tá? Simplesmente o desenho vai ser mais ou menos esse aqui. Ó. Vamos formar esse fundo e o próximo seria um topo maior do que o topo anterior, respeitando 17 candles aqui entre um e outro, tá? É isso que eu estou esperando que aconteça no movimento do Bitcoin em si, para a gente voltar a retestar esses 90 mil dólares aqui. Quanto tempo isso vai demorar para acontecer? Não faço a menor ideia. Mas é isso que eu estou esperando e por isso que eu estou ainda posicionado nos trades que eu abri junto com o pessoal dos membros na semana passada, tá? Obviamente, tudo isso aqui pode ir para o espaço se o Trump anunciar algumas tarifas muito maiores do que a gente está esperando. E entenda, todo o movimento do mercado, seja de criptomoedas, de S&P, de ações, ele é denominado pela quantidade de capital que entra neste mercado específico. Então, se os investidores estão tirando dinheiro de ativos voláteis e jogando no ouro, o ouro vai subir. Se eles estão tirando dinheiro de ativos estáveis, como o ouro, e voltarem para os ativos voláteis vão continuar subindo. E é só isso que manda no mercado de forma geral. Entrada de capital, ok? Por isso que eu defendo a tese do superciclo. As pessoas usam o halving do Bitcoin como uma teoria de que o Bitcoin vai cair mais 90% no ano que vem. Né? E depende. Se o mercado como um todo, né, e a gente tem os institucionais entrando, se o mercado como um todo entender que criptomoedas agora são o futuro e começar a colocar dinheiro, a gente não vai ter queda. É simples assim, tá? Entrada de capital no mercado de criptomoedas. Continuando aqui então a nossa análise, a minha expectativa para o Bitcoin nesse momento é essa. Eu acho que ele pode vir retestar essa linha de baixa aqui e se ele romper essa linha vai ser ótimo, porque ele já teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 toques mais ou menos, né? Seria o sexto toque aqui. E se ele conseguir romper, eu acho que ele volta aqui para casa dos 90 de uma forma bem rápida, tá? Então, fiquem de olho nesse momento de mercado, tudo vai depender do que o Trump falar no dia 2, mas eu acredito que a gente pode ficar nessa região aqui até o dia 2 e aqui a gente vai romper ou não essa linha, tá?
Agora vamos para o Ethereum. O Ethereum continua com aquele mesmo desenho, né, que eu tinha feito na semana passada. Ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui para baixo, né? Ele fez esse rompimento faz 3, 4, 5 dias, né? Foi no dia 26 de março. E ele veio retestar essa máxima aqui dele de $1.800, onde ele já ficou várias vezes testando esse limite aqui. Boa notícia que ele não passou para baixo, né? E ficou nessa zona de acumulação que ele já fez aqui no passado várias vezes. Se a gente voltar aqui, ó, ele fica aqui nessa zona de acumulação entre 1.800 e $1.500, tá? Já fez isso algumas vezes na história. Dessa vez ele não desceu, o que é uma boa notícia para quem tem Ethereum, inclusive eu. E talvez ele siga mais ou menos o desenho do Bitcoin aqui e finalmente rompa essa primeira linha de tendência de baixa, que o Bitcoin já rompeu e já veio retestar, mas o Ethereum ainda não fez esse movimento e ele teria que romper essa segunda aqui para sim voltar para os $4.000. Isso, obviamente, com bastante calma, tá? Vamos agora de Solana. A Solana está fazendo mais ou menos o mesmo desenho que o Bitcoin fez, né? Ou seja, ela rompeu a linha de tendência de baixa, veio retestar ela mais ou menos aqui. Tudo bem que essa aqui é uma linha um pouco mais inclinada e ela não chegou a retestar, justamente porque ela tem essa outra resistência aqui, perto dos $120, tá? E entre 110 e 120, para mim, é a mesma região, tá? Isso aqui eu já expliquei para vocês. Nunca uma região vai ser um valor exato, porque o mercado não funciona com números exatos. Não é só você que está entrando no mercado, e sim uma porrada de gente. Então você nunca vai acertar um valor exato aqui, tá? Nessa região aqui, dos 110 ou $120 mais ou menos, é uma bela de uma resistência para Solana. A gente está aqui ainda na Golden Zone de Fibonacci, então é a melhor hora de compra de Solana entre os 180 e os 120. E se a gente ajustar agora essa linha de tendência de alta, a gente consegue ver que ela, sim, está continuando uma leve tendência de alta aqui em relação ao fundo anterior. A gente pode até formar mais uma linha aqui, ó, onde a gente teria talvez uma outra resistência, agora com poucos toques, né? Na verdade, esse daqui seria um reteste da linha, então eu deixaria ela aqui mesmo. Mas a gente pode montar uma outra linha, tá? Só para falar que a Solana tem que passar aqui do 130 para continuar numa tendência de alta saudável, tá? Vamos agora para a Sui. A Sui, mesmíssimo desenho de Solana. Ela entrou na zona de consolidação que ela normalmente fica. Eu ajustaria essa linha de tendência de alta. Ainda está mais alta do que o fundo anterior, então isso é uma boa notícia. Já rompeu e rompeu bem essa linha de tendência de baixa aqui e está vindo retestar todas as resistências dela nos 2,30 atualmente. Ela bateu aqui nos 2,20, entre 2,20 e 2,40 é a zona de consolidação da Sui. E ela precisa romper tudo isso aqui, né? Romper principalmente os 2,80 aqui para voltar a subir bem. Parece que ela está fazendo o mesmo desenho do Bitcoin de forma geral, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a Pendle. A Pendle foi um trade que a gente se posicionou dentro da comunidade de membros aqui do YouTube. Se você não está lá ainda, vale muito a pena, porque eu estou operando com a galera, então a gente está fazendo tudo junto. E a Pendle está voltando a subir muito bem aqui, né? A gente entrou neste rompimento aqui, tá? Dos 2,40 mais ou menos. Eu entrei um pouquinho atrasado, na verdade. Mas ela fez todo esse movimento e olha que lindo. As linhas já estavam desenhadas assim, né? Ela fez essa primeira linha de tendência de alta, fez essa segunda aqui um pouco mais íngreme e por mais que ela tenha rompido a primeira, ela não rompeu direito a segunda, né? A gente pode até ajustar aqui, ó. Agora sim ficou uma linha de tendência de alta e percebe que o movimento é constante dessa forma, né? Então ainda estamos posicionados em Pendle, ainda estamos com esse trade no lucro, né? Alguns viraram, alguns estão um pouco no prejuízo, outros no lucro. E eu estou operando no gráfico diário, então o meu gerenciamento de risco é totalmente diferente dos outros, tá? Mas a Pendle está numa continuidade de alta muito bonita, né? Ela está perto do preço de rompimento aqui, dessa linha de tendência de baixa, tá? Na verdade, eu acho que eu entrei nessa daqui, ó. Eu entrei no meio das duas, eu acho. Eu vi esse primeiro rompimento forte e não deu tempo e eu entrei no meio das duas. Acho que eu entrei aqui nos 2,40, tá? Então sim, a gente está bem no lucro ainda na Pendle, especificamente. Ela está com o desenho mais bonito de todos esses que eu mostrei por enquanto. Então a Pendle, para mim, ela deve voltar aqui para essa resistência tranquilamente. Ela está com um desenho muito bonito. Uma outra que me pediram que eu ainda não analisei é a FET. A FET me interessa muito também. E eu cometi um erro aqui na FET, né? Quando ela foi se juntar com a GX, eu acabei não realizando
antes, a GX, ela chegou num nível bem interessante e eu achei que ela ia continuar subindo e acabei não realizando. Então vamos fazer aqui o desenho da FET junto com vocês para a gente entender o que pode acontecer nela aqui, tá? Primeiro, obviamente, montar os suportes e as resistências. Reparem que eu voltei aqui para o gráfico semanal e a gente tem essa linha de tendência de baixa já bem específica montada. E acho que a gente pode colocar uma outra aqui, ó, que está prestes a ser rompida, né? E, obviamente, mais uma aqui, que isso aqui com certeza é uma bela de um suporte ou de uma resistência atualmente, né? Vamos voltar para o gráfico diário. E a FET está nesse desenho aqui, né? É uma zona razoavelmente de consolidação dela, tá? Só dar uma ajustada aqui nas linhas. Ela precisa romper primeiro essa linha de tendência de baixa, depois passar aqui dos 80 centavos para voltar a subir. Eu acho que a FET sobe até os 3,50? Eu acho que sim, né? Apesar dela não ter feito ainda esse pivô de alta, né? Essa breve recuperação de alta como a Pendle fez, que vocês viram agora, ela está um pouquinho mais atrasada em relação a isso. Eu acho que pode ser inclusive uma bela de uma entrada de trade aqui, tá? E a FET ainda, para mim, tem bastante a entregar. O mercado de inteligência artificial como um todo está deixando muito a desejar. Todas as criptos de inteligência caíram bastante. Eu vou analisar mais umas duas aqui para vocês. Mas é paciência, né? Eu ainda acho que é uma das grandes demandas desse ciclo, né? Uma das grandes apostas, digamos assim. Eu acho que o mercado de inteligência artificial ainda vai acontecer bastante coisa nele, tá? E se a gente subir para os 3,50 aqui, a gente tem uma valorização bem interessante de 670%, quase 7 vezes aqui o seu capital investido neste momento, tá? Vamos analisar a Virtual, que está com esse desenho feíssimo também aqui, mais ou menos igual o da FET, fazendo só por enquanto uma tendência de baixa, né? Sem ter aquele pivôzinho de alta que a gente gostaria de ver. Virtual, mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a FET ainda tem um pouco mais de espaço em relação à Virtual, porque ela já está lá na frente, já está um pouco mais consolidada, tem mais investidores e coisas do tipo. Mas a gente tem uma subida aqui de 800%, mais ou menos a mesma coisa do que a FET, tá? Essa daqui é uma outra das minhas apostas, né? Eu estou colocando um pouquinho de capital ainda nela, mas bem pouco em relação ao total de investimentos que eu tenho na minha carteira de cripto, tá? Tô só terminando de colocar as linhas aqui. Mas zonas de consolidação específicas, né? Quando romper esses 83, a próxima resistência é 1,70 e daí para cima não vejo muito mais resistências iguais, tá? Deve fazer uma subida um pouco mais livre aqui a Virtual. E a gente vê algumas coisas interessantes acontecendo, né? A Vine, por exemplo, não para de subir, subiu 39, tá subindo 39%. Né? Nesse mesmo desenho feio aqui, ó, e prestes a romper essa zona de consolidação, o que é uma ótima notícia, né? Se ela romper e romper com força, talvez seja um trade interessante aqui. Obviamente a gente não tem tanta informação assim nesses ativos que são um pouco mais novos, mas de forma geral pode ser uma bela de uma opção para você se posicionar no mercado usando a análise gráfica a seu favor. Essa subida aqui também de 8 vezes para chegar no all-time high. Vamos falar aqui da XRP, que é uma que todo mundo sempre me pede também. Continua naquela consolidação que eu mostrei aqui para vocês, batendo e voltando infinitamente. E ela fez essa linha de tendência de baixa aqui, que eu não tinha desenhado antes. E talvez mais uma aqui, um pouco mais curta, ó. A gente pode desenhar aqui. E ela pode romper muito bem essas duas aqui de uma forma bem fácil e voltar ao all-time high dela aqui nos 3,40. Eu acho que esse XRP não só rompe como passa, tá? O quanto? Não sei. Normalmente num rompimento de caixote, isso é uma coisa que é interessante falar para vocês. Num rompimento de consolidação, normalmente o preço rompe pelo menos a altura do caixote, tá? Então ela conseguiria chegar teoricamente aqui perto dos $5 por unidade com uma certa facilidade depois que o mercado de cripto voltar a subir como um todo. E por último, a CROID ainda não teve esse belo candle de manipulação aqui que a gente está esperando, né? Eu já estou posicionado nela.
ela teve sim uma bela de uma subidinha aqui, eu acho que muita gente percebeu mais ou menos o mesmo movimento. Ela subiu 45% já, voltou aqui para os 17%, mas está muito bem ainda, né? Está bem posicionada aqui. E é uma que a gente está só esperando, né? Isso aqui eu vou voltar aqui, para quem não viu os outros vídeos, ela teve algumas manipulações aqui bem interessantes e eu acho que isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Tá? E é por isso que eu estou posicionado nela. Essa última aqui, ó, foi de 780%. E esse candle aqui que eu coloquei no semanal, mas se a gente descer para o diário, ele foi, ó, um dia só, tá? 2 dias. Em 2 dias ela chegou em tudo isso. Então, tô esperando, né? Pode ser que uma manipulação nova aconteça nesse ativo. E eu já estou posicionado e esse ativo aqui só tem na Crypto.com, tá bom? Link para abertura de conta na Crypto.com tá aqui embaixo. Vocês não vão se arrepender, tem muita coisa legal que vai acontecer na corretora. A partir já deste mês e da primeira semana de abril, a gente vai divulgar muita novidade, tá? Então, não percam a oportunidade de estar dentro de uma das melhores corretoras do mercado, do melhor ecossistema do mercado. Tem muita coisa legal ainda para acontecer e, obviamente, vocês aqui em primeira mão vão ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer que eu analise algum ativo na semana que vem, deixa aqui nos comentários ou manda lá no grupo gratuito do WhatsApp, que eu vou analisar na semana que vem. Esse quadro aqui tá ficando bem legal, todo mundo tá curtindo. Se você curtiu também, deixa esse like aí, ativa o sininho para receber sempre e compartilha esse vídeo com quem você achar que faz sentido, porque isso me ajuda demais a crescer o canal e entregar mais conteúdo de qualidade aqui para vocês, beleza? Por hoje é só, um abraço, até a próxima, valeu!